Com uma boa gestão da manutenção, as empresas podem assegurar o bom desempenho das suas máquinas e equipamentos e, consequentemente, garantir a continuidade dos seus processos e certificar a produção e entrega dos produtos. Nesse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre o planejamento e programação da manutenção e como elas se complementam. O planejamento da manutenção é o preparo antecipado de serviços selecionados para que sejam realizados de forma eficiente na sua execução futura. Ele é um processo de análise detalhada para evitar perdas futuras durante a realização das atividades. É importante ressaltar que o planejamento e programação da manutenção são atividades distintas, mas complementares. O planejamento significa detalhar os serviços, identificar os requisitos e recursos para sua execução sem perdas, e a programação determina quando o serviço será de fato executado. Por exemplo, os responsáveis pelo planejamento precisam ser analíticos e pensar em cada detalhe da atividade, como as peças que serão utilizadas, determinar o tempo para desmontar a máquina, alugar um guincho ou usar uma ponte rolante, levar alguma peça para a oficina e o tempo necessário para retornar tudo isso ao lugar e montar a máquina. E o programador precisa ser o negociador que interage com a produção, segurança do trabalho, para liberar as máquinas no horário programado para executar as atividades. É importante ressaltar que existem as atividades que são planejadas, como os planos de manutenção, que recebem o trabalho do planejador antes de serem programadas e executadas, mas que são passíveis de alteração de acordo com o ciclo PDCA. As demais solicitações de manutenção formam então um backlog, que constitui uma carteira completa de atividades com pendências a serem planejadas pelo PCM. O nível de planejamento depende então da maturidade do time de PCM de cada empresa e ele varia com o trabalho, de acordo com a frequência e importância, e todas as atividades de manutenção precisam receber um planejamento, seja de homem-hora, material ou procedimentos, por exemplo. E é importante destacar que uma das funções básicas do PCM é sempre melhorar a produtividade da mão de obra para se extrair mais homem-hora produtiva de uma mesma equipe, ou seja, o HH é a moeda do PCM. Explicando um pouco melhor, homem-hora é a unidade de medida de mão de obra de manutenção, a força humana necessária à execução de uma atividade. E para ser possível planejar as atividades de manutenção, é necessário um padrão quantitativo para estimar o tempo de execução de um trabalho. A programação, então, trabalha a partir de serviços planejados e sua primeira preocupação é programar as tarefas de um plano de manutenção. Também é válido destacar que um dos maiores problemas no atraso ou na execução das atividades de manutenção é a falta de planejamento das atividades e não de uma mão de obra que muitas vezes é mal utilizada. É por isso que o PCM está no centro da manutenção e pode ter um grande impacto nos custos de manutenção, através da produtividade das equipes. O bom planejamento de manutenção tem o mais profundo efeito na realização do trabalho, no tempo previsto, além de evitar atrasos nas execuções das atividades, possibilitando que a produção retorne às atividades num período determinado. Um dado interessante é que a cada hora de planejamento eficiente há um retorno de 3 horas de trabalho de campo. Então, a missão aqui do PCM é reduzir as perdas e fornecer as ordens de serviço planejadas para ocupar toda a equipe com o mínimo de perdas durante as execuções das atividades de manutenção. Explicando melhor, existem duas categorias de tempo envolvidas na manutenção e o planejador precisa levá-las em consideração no planejamento das atividades. Elas são o tempo de ferramenta e o tempo de perdas. O tempo de ferramenta é quando o manutentor está produzindo, ou seja, desmontando a máquina, analisando a situação, retirando peças, instalando peças, preenchendo ordem de serviço, ou seja, é o range time. E o tempo de perdas é quando o manutentor interrompe a atividade por falta de algum requisito para execução ou para fazer qualquer outra atividade improdutiva. Os tempos de perdas podem ser as liberações das atividades, falta de informação nas ordens de serviço, peças e materiais que estão faltando no almoxarifado, ferramentas e equipamentos que não estão disponíveis para trabalho, deslocamento para realizar as atividades, tempos biológicos e permissíveis e tempos pessoais excessivos. Então, na hora de planejar uma atividade de manutenção e estimar os tempos de cada atividade a ser planejada, o planejador pode começar com uma entrevista
com as pessoas mais experientes nas execuções dos serviços para entender as necessidades e os tempos necessários das execuções de cada operação. Uma das formas de planejar as atividades é por meio de valores históricos com registros de tempos de atividades anteriores e então fazer uma estimativa analítica para estimar tempos e tarefas simples e curtas. É importante destacar que os trabalhos longos e complexos não podem ser estimados como uma atividade única, e elas devem ser divididas em etapas e cada etapa deve ser estimada separadamente. Portanto, a medição do trabalho é a forma de estimar a duração de uma tarefa complexa. E as estimativas realistas são essenciais para bons planejamentos e programações de manutenção. Além disso, o trabalho de manutenção sempre vai ter elementos imprevisíveis e é mais fácil estimar um trabalho quando ele é particionado em tarefas menores e por isso o objetivo é atingir uma precisão e consistência ao planejar essas atividades. Ou seja, a produtividade dos mantenedores está relacionada com o tempo de ferramentas e perdas. Então, a produtividade pode ser calculada pela soma dos tempos de trabalho sobre o tempo total de atividades. E as perdas podem ser calculadas pela soma dos tempos de perdas dividido pelo tempo total. Portanto, o planejador vai identificar todos os requisitos necessários para as tarefas e o programador vai providenciar os requisitos necessários para a execução. O programador, então, ele determina quando o trabalho será feito e assegura que todos os recursos identificados pelo planejador estejam disponíveis quando a máquina estiver disponível. E se você quiser entender mais sobre o planejamento e o controle de manutenção, eu separei aqui do lado 2 vídeos para você entender mais.